Hoje eu vou lhe contar muitas novidades da Escola de Camarão, como que estamos avançando e avançamos bastante. Guarda aí as novidades aí. Então, um bom dia a todos os produtores de camarão, demais profissionais, futuros profissionais, todo mundo desse agronegócio do camarão. Bom dia a todo o pessoal do camarão que sustenta essa nossa cadeia produtiva. Sejam todos bem-vindos ao nosso cafezinho com camarão, café com um camarão cheiroso esse café. Você tá sentindo o cheiro aí no café, hein? Cheirosinho, viu esse café? Bom demais um cafezinho de manhã. E ainda mais quando a gente está aqui conversando, trazendo soluções. Então, nesse programa, um café com camarão, nós buscamos as soluções para a melhoria da lucratividade da sua fazenda, do seu agronegócio. Para quem não me conhece, sou o professor Pedro Martins, coordenador e criador dessa escola de camarão. Legal? O sistema está avisando os colegas e aí já vamos começar o trabalho. Quem chegou depois do cafezinho, a gente vai dando um bom dia depois. Nós estamos avançando aí nos estados. Nós fizemos, como eu informei na semana passada, o trabalho em cada estado, do Maranhão até a Bahia. É importante a participação, os produtores e demais elos da cadeia produtiva estão começando a entrar em cada estado, né, para a gente montar os grupos, e lá na frente essa comunidade vai ser importante para a logística do dia a dia do trabalho. Então, lá na frente nós vamos comentar sobre essa logística do trabalho por estado, que muitas vezes vai facilitar o trabalho. Um bom dia aos colegas que estão entrando, tá? E também estamos avançando na construção do sistema que vai acompanhar cada produtor individualmente, tá? Através do projeto a gente vai ter um sistema que você vai ter a sua informação, a sua comunicação individual e a comunicação coletiva com um grupo aí de todos os produtores e no seu estado quando a solução for mais específica, tá? Então, para quem não está participando, a gente tem um link que lhe direciona para o estado da federação onde você está participando. Estamos principalmente aqui na região Nordeste. Então é interessante você acompanhar lá no grupo da Escola de Camarão ou mandar aqui um direct para mim se ainda não tem a sua participação na comunidade do seu estado, tá? Esse sistema que nós estamos construindo é um sistema remoto. Você vai ter a sua salinha ali individual, onde você vai participar do trabalho, vai ter a segurança nos dados. Eu vi alguns colegas comentando essa semana com os acontecimentos de perda de saúde do camarão. Essa semana eu vi algumas queixas, né, já iniciando essas dificuldades que os produtores têm a cada ciclo anual de produção, né? E eles ficam sempre preocupados com a questão do preço, da comercialização, que possa interferir essa informação. Então, por isso também está com essa segurança na informação que vai ser trabalhada dentro da escola de camarão, dentro do trabalho com a saúde do camarão, tá? Então, participar da comunidade do seu estado vai ser importante para a logística e nós vamos comentar. Já comentamos algumas coisas lá no estado, principalmente com relação a algumas ferramentas de diagnóstico, tá? Tanto a logística para análise como a logística para o envio. E outras logísticas de discussão, de convivência para aquela bacia, para aquela realidade onde você está convivendo. Porque de repente pode ser que uma solução implantada em outra região não seja suficiente para a sua região. Um bom dia aos colegas que estão entrando aí. Já iniciamos aqui a nossa aula e estamos passando algumas novidades do trabalho. Quem não assistiu a aula toda, nós vamos compartilhar em seguida, tá? E nessa etapa vai ser importante a sua participação. Então, se você já
Se quiser compartilhar, ter algumas informações, algumas dúvidas, pode enviar aqui que eu vou estar acompanhando a todos os colegas que estão entrando. Tudo bem? Enquanto estou olhando aqui no link. Tá? Então, participar da comunidade do seu estado é importante. Nós estamos preparando esse processo aí futuro da sala de aula individual, remota, para você ficar lá com o seu conteúdo, com o seu material, com o seu trabalho, com a sua fazenda, ali sendo acompanhado individualmente, né? Nós estamos vendo aí os recursos para isso, como é que a gente vai estruturar, como é que vai colocar isso em funcionamento, em paralelo com o processo de estruturação da escola que está andando lá, como eu falei no Café com Camarão anterior. Tá? Então, as soluções muitas vezes vão ser individuais, porque na questão da saúde de qualquer ser vivo, cada um tem a sua particularidade, né? E dentro do projeto também temos as suas particularidades financeiras, tecnológicas, culturais. Então, muitas vezes é necessário alguma adaptação no modelo de trabalho do seu projeto. Outra coisa interessante é que no cadastro da propriedade, né, quando você está lá no grupo do Estado, você já recebeu um link para cadastrar a sua propriedade, porque a gente precisa conhecer o paciente, né, saber quem é a pessoa, saber a fazenda, qual fazenda ela está falando, de qual região, o meio de contato, como é que eu vou entrar em contato com a pessoa se eu não sei o telefone nem o e-mail, tá? E com isso esse banco de dados está sendo construído. Repito novamente, o sigilo nessas informações, eu estou tendo o controle nessa informação. E dentro do cadastro, eu estou começando a fazer o processo de treinamento. Né? Então, nessa etapa inicial, para quem está participando, o treinamento é importante nessa logística da comunicação. Então, são os primeiros ensaios que estou fazendo nessa comunicação, para vocês compreenderem a necessidade da participação de vocês. Então, não existiria um hospital, um médico, se não existisse o paciente. Então, é necessário a participação, a comunicação entre esses dois elos, para que o médico possa cuidar da saúde de um determinado ser vivo, um homem, por exemplo, ele precisa conhecer aquele corpo e precisa caracterizar o problema e precisa buscar a solução e a comunicação dessa solução. Então, a nossa logística também é semelhante. Só que a gente está ensinando como que você vai participar desse processo. Então, tem lá, a gente envia o cadastro da propriedade, você tem um formulário, abre o formulário e vai preenchendo. Por isso que é importante a sua participação. E aí, enviamos o segundo formulário, que é o registro de ocorrência de problema do mês passado, só para você já ter um treino. E agora vamos enviar o desse mês que estamos encerrando, tá? De junho. Normalmente, de junho até agosto, nós temos muitos registros de queixas, de problemas de mortalidade, principalmente, né? Em virtude do aumento da virulência dos agentes etiológicos. Né? Uma coisa interessante, eu estou lembrando, eu participei nessa semana de um podcast do colega lá do Felipe Mendonça, que é do aplicativo Quero Camarão, que está ajudando vocês aí na comercialização do camarão, né, esse aplicativo. E aí, ele pediu para eu explicar da maneira mais simples possível, nível lá de quinta série, depois baixou para a terceira série, o que eram essas questões relacionadas, né, ele denominava lá o nome mais simples, a morte súbita, e todo esse contexto dessa doença, porque que a gente está nessa batalha para diminuir a importação de camarão. Né? Aqui no Ceará vai ter um outro grande movimento no município central da bacia do Rio Jaguaribe, onde se concentra grande parte da produção de camarão do Brasil, tá naquela bacia. E aí, se você for lá na rede social, eu já tenho alguns cortes, né, explicando. E o corte principal que eu estava explicando
era sobre explicar a natureza do agente etiológico. O agente etiológico parece um nome meio complicado. E aí eu tentei facilitar para a questão do inimigo. Então você está lá com o objetivo de lucrar no seu negócio, de pagar todas as contas do ciclo de produção e sobrar para você reinvestir, melhorar e ter o benefício econômico daquele recurso. Só que no meio do caminho vão ter que a gente denomina, né, patologicamente de agente etiológico, seriam os inimigos. E temos diferentes categorias de inimigos. E por isso que eu coloquei lá, né, tem como se fosse numa guerra. Então tem uma força aérea, uma força terrestre, uma força marítima, cada um com a característica daquele agente etiológico. O vírus de um lado, a bactéria do outro, o parasita do outro, né, as falhas de manejo do outro lado. Então, essa é uma parte, uma essência importante do nosso trabalho, é você compreender essas nomenclaturas, essas metodologias que parecem um pouco distante, mas sempre eu vou tentar facilitar na comunicação da melhor forma possível, tá? Ela tá lá, se você não acompanha, está lá na rede social da Escola de Camarão. Você deve ter recebido o link lá para o YouTube e tem também no Instagram. Então, lá tem algumas coisas que a gente já está começando a produzir para você compreender como é o andamento do trabalho. Porque aí quando a gente estiver falando de doença, a gente precisa saber quem é que está causando esse agente etiológico, qual é o inimigo, né? Como que eu vou caracterizar ele, como que eu vou avaliar a gravidade desse caso, como que eu vou buscar uma solução, tá? E essa solução está nas suas mãos, dentro do seu sistema de produção, ou está dentro da cadeia produtiva, né? Em algum momento ali com a nutrição, com a genética. E aí uma outra coisa que eu tive também um avanço importante nessa semana, né? Foi a comunicação e uma reunião com um grupo de apoio na área tecnológica, na área da ciência, tá? Então, para conhecer esses inimigos, a gente não depende somente das ferramentas presuntivas que já trabalhamos, né, há um tempo. Elas vão dar o início das pistas para que a gente possa buscar essa melhor caracterização. Mas nessa reunião foi importante porque aí eu retomei, foi retomada as portas, né? Precisei reabrir as portas para essa parceria com as ferramentas de diagnóstico da área da biologia molecular e da área da histopatologia. O que acontece? Parece uma coisa muito complicada, tá? Mas ela vai dar um fundamento, uma razão importante para que a gente compreenda em cada região, em cada momento, o que é que está acontecendo realmente com o camarão. Nós podemos estar diante de alguns inimigos, né, vamos dizer assim, né, os agentes etiológicos silenciosos, que podem estar prejudicando a nossa atividade e nós não estamos tendo esse acompanhamento devido, né? Então nós estamos em uma cadeia produtiva de grande importância, mas a gente precisa ter a melhor ferramenta de diagnóstico conclusivo, né, que a gente utiliza essas duas ferramentas, né, a histopatologia e a biologia molecular. Dentro da biologia molecular, vou tentar ser um pouco mais simples aqui. A gente compreende, né, se aquele agente etiológico, né, aquele inimigo, está presente dentro do corpo do nosso hospedeiro. Não significa que ele vai produzir a doença, mas ele está presente. Ele pode ter uma carga, né, vamos dizer, uma carga viral, uma carga bacteriana elevada. Não significa que aquela carga elevada ele também está causando a doença naquele momento. São outros fatores que se associam para que a doença apareça. Ele pode estar sendo modificado geneticamente, como qualquer agente etiológico, né? A gente fica um pouquinho gripado e a natureza, né, ecológica do agente etiológico, né, do inimigo, vai se modificando. Então a gente precisa estar muito atento a isso constantemente, vigiando constantemente. E aí construindo a solução, porque isso dói no nosso bolso. E aí essa ferramenta não é suficiente, tá?
Uma ferramenta de grande importância e que o uso dela há talvez tenha uns 10 anos aí que a gente não usa, é a histopatologia. É a gente ter a capacidade de entrar dentro do camarão, navegar por dentro do corpo do camarão, avaliar as principais lesões, as principais alterações que estão acontecendo no camarão e depois combinar essas duas ferramentas com a participação de vocês. Saber o que está acontecendo aí no seu viveiro, aí no seu município, aí no seu estado, para buscar a melhor forma de convivência com essa realidade. Tá? Nós sabemos, né, eu também tenho essa mesma dor aí na parte da comercialização. Nós estamos em uma semana de baixo preço do camarão e isso interfere bastante na lucratividade do nosso negócio. A gente vê diferentes tipos de esforços para que a oferta e a procura, né, que é uma parte importante na determinação do preço do camarão, que a gente como produtor, principalmente sendo micro e pequeno produtor, o poder que temos no preço não é muito pequeno. Praticamente a gente recebe esse preço, mas a gente é dono do nosso produto. Tem uma logística diferente do meu sistema de produção e eu consigo comercializar, né, apesar do corre-corre, comercializar diretamente o produto para meus clientes. E aí eu tenho um preço estável, bem acima da média, no ano todo. Mas isso é uma particularidade que eu estrategicamente construí para o meu microprojeto, para a minha microfazenda. Mas eu sinto também, junto com os colegas, né, acompanho aí o principal grupo de discussão sobre preço, sobre comercialização, e vejo o sofrimento dos colegas. Mas a gente tem que encarar os problemas. Né? A gente precisa chegar com a melhor eficiência produtiva na comporta de despesca. E para chegar na comporta de despesca, a gente tem um monte de desafio na saúde do camarão. E depois da comporta de despesca, a gente tem que fazer o melhor processo de venda, de comercialização, obter o melhor preço possível. Apesar do mercado ter uma força maior, aparentemente maior do que a nossa, mas nós precisamos, principalmente em organização, trabalhar a nossa melhoria da força da nossa comercialização para obter o melhor preço. Esse é um problema que há um tempo vem sendo trabalhado e muitas vezes não está no poder, na sua mão. Tá? Muito do poder da sua mão como dono do negócio vai estar dentro da fazenda, vai estar antes da comporta da despesca. Né? Como que você vai trabalhar aquele produto, o produto camarão? Como que ele vai crescer? Como que ele vai melhorar a sobrevivência? Como que vai melhorar a conversão alimentar ao longo de vários ciclos de produção em diferentes projetos. E a saúde do animal é de fundamental importância. E não só para você, tá? Mas também essa comunicação é importante lá para os colegas que fornecem produto, que fornecem serviço. Então, esse trabalho também nós estamos começando a formar essa comunicação para o colega que está lá trabalhando na larvicultura, que precisa da genética para ver o desempenho do camarão que ele está comercializando. Então, ele precisa ter a ideia da saúde, quais são os desafios que o camarão que ele está produzindo está tendo lá nos viveiros, que tipo de agente agressor está comprometendo o desempenho daquele camarão. Pessoal da nutrição, pessoal da biotecnologia, né, os probióticos, ácidos orgânicos, da ambiência, da água, dos consultores, também tem uma importância fundamental a gente compreender quais são os desafios que temos ao longo do processo produtivo. Porque é difícil trabalhar às cegas, a gente gasta muito tempo, gasta muito dinheiro
e muitas vezes a solução não é a melhor solução possível. Então, por isso que a gente está avançando nessa batalha e conseguimos essa semana retomar a parceria com esse importante laboratório que vai dar o suporte a essas ferramentas conclusivas de diagnóstico. Aí a gente completa essa etapa. Tá? Mas uma coisa, eu estou avançando no que é possível, no que está na minha mão, mas sempre eu vou ter que estar retomando a necessidade da sua participação. Tá? Eu não posso entrar lá no seu camarão sem a sua autorização. O camarão é seu, né? O benefício que ele vai dar é para você, e aí a minha função aqui é tentar ajudar você a ter o melhor benefício possível com aquele camarão. Mas a gente precisa ampliar essa parceria, a sua participação. Então eu estou programando o início das atividades, né, mesmo com a estrutura caminhando ainda não chegamos nem perto da metade, por conta da burocracia, né, que eu falei no Café com Camarão, e tem um tempo para isso ser construído. Nós estamos tentando acelerar, mas tem o seu tempo. Mas, em paralelo, eu já estou vendo a possibilidade da gente iniciar o trabalho. Então, eu estou montando uma estrutura remota para que a gente possa ter a sua individualidade, a sua exclusividade em um local remoto, tá? Sem prejuízo para o coletivo. Estamos trabalhando nos estados, né? Mas é necessário a gente começar a aprender a trabalhar a individualidade. Tá? Então, tem lá os formulários para você se cadastrar. Vamos começar a trabalhar os formulários para o registro de queixa, né? O próximo registro de queixa é agora em junho. E vamos começar a conversar para que você possa aprender aí do seu celular a trabalhar esse processo de aprendizado. Então, como eu falei, da sua parte, não precisa de muita coisa física. Precisa de você estar com o seu celular. A gente sabe que todo produtor de camarão tem um celular. Então, esse celular vai ser a sua sala de aula particular, onde eu vou estar interagindo com você, mas é necessário a sua motivação. Então você precisa participar, saber por que você está querendo fazer esse trabalho, e esse trabalho é um trabalho que tem benefícios a curto prazo, a médio prazo e longo prazo. E você está no camarão não é só por um ciclo de produção. Não é só pelos aqueles 2, 3 meses de produção. Você entrou no camarão e você sabe muito bem por que entrou, sabe muito mais do que eu, porque você quer o melhor para você, você quer o melhor para a sua família, você quer o melhor para a sua cidade. Né? E o camarão é que está trazendo esses benefícios econômicos, financeiros para você, para a sua família, para a sua cidade. E isso a gente está visualizando com o crescimento da atividade. E você sabe que é relativamente simples a gente implantar um projeto de camarão. Então, a todo momento a gente está vendo as escaldadeiras, as máquinas, construindo o projeto. Só que no processo de funcionamento, nós temos esses dois obstáculos que falamos. O primeiro é levar o camarão até a comporta de despesca. No primeiro momento a gente está vendo um sucesso muito positivo com os colegas novos, mas os colegas que já estão há um bom tempo aí na atividade já começam a notar que em determinados períodos do ano o risco de alguma coisa dar errado na produção acontece. Né? Muitas vezes eu não estou falando a palavra doença para a gente ser o mais positivo possível, tá? Mas a realidade é essa. Tá? Nós vamos ter alguns inimigos ecológicos dentro do processo de produção, porque é um ser vivo, e um ser vivo que a gente não acompanha visualmente ele 24 horas por dia, ele está dentro da água, né?
eu acho que ontem ou antes de ontem, um colega compartilhou um prejuízo que teve, um colega da bacia do Jaguaribe. Então ele esperava umas 3 toneladas de camarão, tirou 75 quilos de camarão. E nas fotos, vocês visualizam a quantidade de camarão morto na beira do viveiro após a despesca. É uma foto pesada, é uma foto triste, mas a gente de vez em quando tem que chamar a atenção, né, e talvez isso fosse a mensagem daquele colega para os outros colegas produtores. Nós estamos dentro de um negócio que tem alto potencial de rentabilidade, mas economicamente quem tem alta rentabilidade também tem alto risco. E essas coisas acontecem. Muitas vezes a gente não quer comentar sobre esses lados negativos, mas é preciso falar para que você crie a consciência que o camarão morre, que o camarão pode lhe dar um prejuízo e muitos colegas que estão dentro da atividade, os mais com mais tempo, né, sabem que isso acontece, que a gente precisa ficar vigilante todo momento, né? No momento que a gente está entrando em uma estação fria, em que baixa a temperatura, isso é um outro fator que interfere na saúde do animal, no desempenho do animal. Então a gente precisa construir, do meu lado eu estou batalhando e correndo bastante, né? Tive esse grande avanço, né? Essa é uma novidade importante para o nosso trabalho, que é poder entrar novamente em um canto que eu nunca fechei a porta e que nunca fecharam a porta para mim. Foi um canto que eu construí, foi um canto que sempre as portas ficaram abertas, para que a gente possa ter o grupo de excelência de pessoas, de profissionais, para auxiliar o nosso trabalho. A gente precisa ter uma retaguarda, uma equipe de grande capacidade científica, de grande capacidade de conhecimento, para avaliar quais são os agentes etiológicos, né? Quais são os vírus, quais são as bactérias, como é que está a natureza desse vírus, como é que está a agressividade dele, qual a estratégia que a gente pode adotar para encontrar a melhor solução. E aí com isso eu preciso comunicar com você, né? A comunicação ali com, com o cérebro, com o conhecimento, quem pode ajudar a gente está estruturada. O desafio agora é conversar com você, para que a gente possa começar a colocar isso para funcionar. E eu sei que você pode ter diversas razões, né, aí na sua cabecinha para, sei lá, criar algumas objeções, né, alguns bloqueios, né? Será que esse negócio vai funcionar para mim, né? Será que isso só não funciona para um grande produtor, porque o grande produtor ele é uma fazenda grande, ele tem uma estrutura grande, tem engenheiro de pesca, tem não sei o que, não. Eu afirmo que isso vai servir para o Zé, para o João, para a Maria, que está lá no interior do Nordeste, numa cidadezinha, que produz o seu camarãozinho em seu pequeno viveirinho, que não tem muita estrutura, mas que aquele ser vivo está ali, que aquele camarão está ali, que está dentro da água, e que ele precisa ter uma saúde para que você consiga fazer com que o seu pequeno negócio, o seu micronegócio, funcione pelo resto da vida, para que você possa construir, mesmo que seja uma microfazenda, mas que fique para os seus filhos, que fique para os seus netos, que você possa ter uma dignidade aí no interior onde você se encontra. A gente precisa e a gente sabe que o camarão tem uma capacidade de lucro, uma capacidade de gerar recursos financeiros para pagar todas as contas de produção, para pagar as pós-larvas, para pagar a ração, para pagar a energia, para pagar tudo e sobrar para que você possa começar a viver uma vida melhor aí na cidade onde você se encontra, no local, no sítio, na fazenda, onde você se encontra. Mas muito desse trabalho, né, e o conhecimento, como o Luiz Carlos falou, é a maior riqueza da humanidade, tá? Vou só tomar uma água para contar uma historinha.
Luiz Carlos, bem lembrado aí, o homem mais rico que viveu na face da Terra, estou tentando lembrar o nome dele, Salomão. Ele era uma história bíblica, tá? Você vai lá no principal livro de conhecimento da humanidade, a Bíblia. Tá? Eu sou religioso, eu gosto dessa historinha. Ele era filho lá do rei Davi. Se a gente fosse trazer a riqueza dele para hoje, seria algo em torno de 3 ou 4, alguns trilhões de dólares. Se a gente juntar os homens mais ricos da humanidade de hoje, não chega nem perto da riqueza que ele tem. E ele já era nascido ali, o pai dele já tinha uma riqueza, né? E o que ele pediu para Deus? Eu só quero conhecimento. Eu só quero que você me dê o discernimento de saber o que é o certo e o que é errado, para que eu possa construir a minha riqueza. E assim fez Deus. Deu para ele o conhecimento. E o conhecimento é a maior riqueza que o homem pode ter. Então não adianta a gente estar com um produto que tem um potencial enorme de construir uma riqueza, se a gente não consegue enxergar o conhecimento. O conhecimento em produzir bem esse camarão. Esse camarão ele tem uma necessidade ambiental, né? Ele tem a natureza dele, a distribuição geográfica onde ele nasceu, é lá no Oceano Pacífico, é lá do outro lado do mundo, ali do México até o Equador, ali pelo Peru. E nós estamos trazendo ele para o Oceano Atlântico. E nós estamos entrando com ele lá no sertão. E nós já estamos aqui no Ceará, por exemplo, lá no Cariri, no sertão da Paraíba, no sertão de Alagoas, no sertão de Sergipe. Ele tem uma necessidade ambiental, né, de água, de solo, ele tem uma necessidade nutricional, ele tem uma necessidade genética, ele vai sofrer algumas agressões, alguns vírus, algumas bactérias, já tem algumas queixas de mortalidade atingindo alguns órgãos e a gente não está conseguindo ver pela limitação que temos esse nosso sentido de visão. A gente não consegue ver porque a gente precisa ter umas análises mais precisas possível. Tá? Então, mas é assim, né? A gente vai ver a saúde, a gente precisa fazer a melhor análise patológica possível, para que a gente consiga fazer e construir em conjunto. Tá? Não sou eu, você conhece a sua realidade, você com os colegas que estão nessa região, e por isso que a gente está dividindo aí por estados, que cada estado tem a sua particularidade, para a gente buscar em conjunto criar uma estratégia de convivência com aquela realidade que estamos naquele momento. Depois o momento pode modificar. O vírus pode se modificar, a bactéria pode modificar. Por exemplo, que eu estava falando lá no podcast, e o Felipe fala bastante na morte súbita, que é uma doença de grande impacto no mundo do camarão. MS ou HPND. Isso surgiu lá na Ásia, já está aqui na América Latina. Um país tão forte como a Tailândia, por exemplo, que já foi o segundo maior produtor de camarão do mundo, sofre desde o final da meados da década de 90 com essa doença. O agente etiológico, o agente invasor, né? Lembra lá na historinha, se for ver, eu falo de uma maneira bem simples do agente invasor, do agente que está agredindo. Ele é um víbrio, tá? A espécie é um víbrio paraemolítico. Tem outros víbrios que já estão participando daquela agressão. Mas só que ele sofreu uma modificação, que a gente denomina de mutação. Ele tem 2 genes que causam uma alteração no poder de letalidade desse vírus. E aí ele causa mortalidade, como se chama, né? Morte súbita, porque com um camarão pequenininho ali, com poucas gramas, ele pode chegar a matar quase que 100% da população. Por isso que ele é a síndrome da mortalidade precoce. Mas também é uma doença que causa necrose no hepatopâncreas. Tá? A HPND e a MS é uma tradução dessas duas coisas que eu estou falando. Mas é o seguinte, nós temos também esse víbrio no nosso ambiente aqui, desde 2001, quando eu fui fazer a minha tese de doutorado, a gente já tinha ali aquele víbrio dentro da água, dentro do camarão. Os colegas que
A equipe de microbiologista que me ajudou na época achou estranho, né? A gente ter, até na hemolinfa, até no sangue do camarão, ter bactérias, porque no nosso caso humano, o nosso sangue tem que estar limpo, não pode estar contaminado. A não ser que a gente pegue uma septicemia e que já esteja num estado grave de adoecimento, né? Nós, como humanos, não podemos ter, mas o camarão tem, e os crustáceos aí, a gente tem um caranguejo, um limulus, que tem um sistema de defesa, né, que a gente denomina de sistema imunológico, mais primitivo do que o nosso. Isso aí está dentro da época da pré-história. E esse caranguejo parece um tanquezinho de guerra, né? O limulus. Então eles estão lá e eles têm um sistema de defesa, apesar de primitivo, apesar de inato, bem eficaz. Nós temos um sistema de defesa mais avançado, que conseguimos, né, que é a segunda parte do sistema de defesa, o sistema imunológico, e conseguimos até fazer as vacinas, né? Então, do peixe até o homem, a gente consegue ter o que a gente denomina de uma imunidade adquirida, né? Que a gente pode aprender com aquela agressão que sofremos, seja ele de natureza viral, bacteriana, né? E aí a gente constrói uma vacina. Mas no caso do camarão, a gente tem que construir umas soluções de acordo com o que a gente tem. E hoje a gente tem na nossa cadeia produtiva diversas empresas que estão ali buscando construir alguma solução. Mas a gente precisa avaliar se aquela solução é eficaz para o seu caso, para o Zé, para o João, que está na cidade tal, que está na cidade tal. Então, por isso que é importante a sua participação. Porque eu sozinho, eu posso construir um pedaço da ponte do conhecimento. O outro pedaço da ponte do conhecimento depende da sua participação. Depende de você. Tá? Quando a gente vai no médico, o médico tem um pedaço da ponte do conhecimento. Por trás dele tem toda uma equipe de cientistas que aprendeu sobre aquela doença, sobre aquele agente agressor, sobre aquele remédio, sobre aquela vacina, mas ele construiu só uma ponte do conhecimento do que ele aprendeu dentro da estrutura acadêmica. A outra parte do conhecimento está com você, que vai fazer a consulta com o médico, que vai participar junto com o médico naquela conversa individual, naquela conversa ali privada, tá? Aquela situação bem privativa, que nós também estamos buscando construir isso, né? Muitas vezes a gente vai ter os encontros em grupo, porque eu sou uma pessoa só e eu tenho que trabalhar com grupo, mas normalmente você vai ter a sua salinha, o seu consultório ali particular, em que você pode ter aquele conhecimento para você aprender. Mas está entendendo a logística do negócio? Imagina como médico, né? O médico por trás dele tem todo o conhecimento. Mas aquele conhecimento só vai fazer resultado quando você vai, como um paciente, falar quais são as suas dores, o que é que você está sentindo, o que é que você gostaria de melhorar. Qual era o resultado que você está esperando para curar ou para melhorar aquela condição, aquela sua dor, aquele seu problema. E do mesmo jeito é a minha situação. Então, eu estou construindo um pedaço da ponte lá com a academia, com o sistema universitário, com os colegas que estão fornecendo tecnologia dentro do setor, mas cada um de vocês tem uma particularidade, tem a sua individualidade que a gente vai respeitar de acordo com o seu projeto, de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua capacidade financeira, mas que a gente precisa construir essa comunicação. E essa participação depende muito de você. Pode ser que tenha algumas coisas ainda bloqueando, e nós vamos utilizar basicamente esse mês para trabalhar muito desse processo aí na sua cabecinha. Tá? Como que você pode participar, como que você pode interagir, como que isso pode beneficiar você. Tá? Então, não adianta ter somente a ferramenta de diagnóstico, ter todo o conhecimento, se cada um de vocês não estiverem participando. Então, eu vou estar tentando, e eu preciso até que vocês façam um favor, né? Muitas vezes não só você, mas como, de repente, aquele colega que você conhece, que está próximo aí da sua cidade, o seu parente, que muitas vezes ainda não tem o conhecimento do que nós estamos tentando construir.
Então, nós estamos construindo uma estrutura que não tem essa estrutura em nenhum lugar do mundo. Tá? A gente participa do mundo do camarão e essa estrutura como de uma escola de camarão, onde o conhecimento do problema, né, onde a gente tem o problema principal na saúde, temos problema na comercialização, está sendo mastigado para chegar da melhor forma para você, para que você possa ir aos poucos, tá, construindo a solução adequada para a sua situação. Então, eu sei que tem uns colegas aí que são os vaqueiros, né? A gente pode levar até o cavalo ali para a beira do açude para ele beber água. Mas a gente não pode forçar o cavalo a beber água. É o cavalo que tem que querer beber água ali no açude, naquela região. Eu posso levar ele para beber água. Do mesmo jeito com vocês. Eu posso levar vocês lá para o conhecimento da melhor forma para melhorar a estrutura do negócio, o lucro do negócio de vocês. Mas eu não posso forçar vocês a beber essa água do conhecimento. E aí é com vocês. Eu faço o máximo possível, mas para beber essa água do conhecimento é com vocês. Então convida também o seu colega, faz essa parte aí, porque muitas vezes eu não tenho condição de fazer tudo. E aí o convite aí do colega onde você se encontra, na cidade, né? E às vezes você vai escutar algumas coisas aí que, eu não sei, escutar algumas coisinhas da sua comunicação com a sua cabeça, da comunicação com as outras pessoas. De repente você pode estar com um olhar só no preço do camarão, na comercialização, mas para chegar ali no preço do camarão tem todo um contexto que pode ir modificando ao longo do tempo. E a saúde do sistema de produção interfere. Tá? Mas para a gente poder vender o camarão, a gente precisa ter o camarão. E se a gente começa a focar só no produto ali, né, a gente pode perder o que tem atrás dessa história. É como fabricar, como construir esse produto camarão ali na comporta de Vispesca, hoje, amanhã e sempre. A gente precisa ter sempre o camarão disponível para vender. E aí depois a gente trabalha também esse processo de melhoria na venda, que eu acredito que aos poucos isso vai melhorar. Já temos muitos colegas tentando encontrar a solução, ainda não é fácil pelo sistema de comercialização que estamos trabalhando, né, com a quantidade de atravessadores, de corretores, de muitas pessoas que estão na metade do caminho buscando ganhar ali algum dinheiro, alguma coisa do seu trabalho, até chegar no consumidor. Então a gente tem um monte de elos, de atravessadores no caminho do que nós produzimos para o consumidor final. E esse elo aqui está ficando com grande parte do lucro do nosso negócio. A gente precisa diminuir essa quantidade de elos no intermédio, né, no intermediário entre a nossa produção e quem está comendo o camarão. Aos poucos isso vai ser corrigido, tenho certeza. Tá? O Ceará já tem propostas de construção de beneficiamento, cooperativas, tem outras soluções que estão sendo construídas. Mais cedo ou mais tarde isso vai ser resolvido, até que ninguém aguenta sofrer pro resto da vida essa dor aí de estar vendendo camarão de forma com prejuízo. Ninguém aguenta pro resto da vida ficar velho e ficar aí nessa queixa da tabela do camarão, que não estou ganhando dinheiro, que não sei o quê. Isso mais cedo ou mais tarde, não sei quanto tempo, mas isso vai chegar um tempo que vai ser construído. É uma coisa que não tem como a gente passar o resto da vida sofrendo aí com essas tabelas aí que só prejudicam o produtor, né? Com o nível de preço que chegou essa semana e é uma coisa insuportável. Ninguém suporta ficar com essa dor aí pro resto da vida. Tá? Vai aparecer uma solução, não sei quando, não sei como, mas que isso vai aparecer sim. Tá? Então esse processo de comercialização de preço, mais cedo ou mais tarde,
vai ser construído. Agora, o processo de você cuidar da saúde do camarão vai depender da logística ecológica do agente etiológico, do ambiente de produção, do seu camarão. Isso ao longo do tempo vai se modificando. E quando a gente aprender sobre um processo, né, sobre uma determinada doença, sobre um determinado agente agressor, sobre uma determinada forma de trabalhar melhor o nosso camarão, seja ele de natureza genética, seja do nosso sistema de produção, seja com a nutrição, com a biotecnologia, isso não vai impedir que lá na frente outro agente agressor participe do nosso sistema de produção. Isso é da natureza do processo produtivo. Tá? Não tem como a gente, por mais que a gente queira, não tem como a gente tirar isso da natureza do negócio, da vida, do sistema biológico que nós estamos trabalhando. Com o preço, a gente consegue melhorar ele ao longo do tempo futuro. Vamos conseguir melhorar o processo de comercialização, o processo de beneficiamento, atingir mais consumidores de camarão no Brasil, aumentar o consumo per capita, melhorar a condição do preço que é pago ao produtor. Isso aí eu tenho certeza que vai acontecer. Não sei quando, mas que vai acontecer, vai, porque ninguém aguenta ficar sofrendo com uma tabela de camarão desse e só mata o produtor. Agora, do outro lado do negócio, o outro risco da nossa carcinicultura, a condição de saúde do animal, aí nós vamos estar avançando com conhecimento, né, antes da porteira da fazenda, ali nas universidades, no sistema, nos estudos, nas empresas, mas é necessário que você participe. Tá? Você participe, porque o camarão, o sistema de produção é seu, e os problemas de saúde muitas vezes são particulares do seu projeto, ou então daquela comunidade, daquele estado onde você está. E aí a solução vai precisar de você nesse contexto. Né? Não adianta a gente caracterizar bem o problema e o melhor diagnóstico se a solução precisa de você. Não falando como médico, mas dentro do contexto médico, o médico pode passar uma série de recursos, né, de solução para você, mas a solução depende de você. Que tipo de estratégia você vai adotar para conviver melhor com aquela realidade? Tá? E isso vai sempre fazer parte do processo. Por isso que a gente está trazendo essa consciência para você. Não é porque a gente queira, não. É porque o negócio é assim. O processo de doença, o processo de saúde faz parte do sistema. Hoje nós estamos na melhor condição possível que construímos em nossa atividade. E para que a gente possa aprender da melhor forma possível. E nós vamos chegar nisso daí. Essas são as novidades que eu planejei trazer para essa semana em nosso Café com Camarão. E aí vamos para a próxima semana. Né? Mas os próximos passos é pedir a participação de vocês. E isso é de grande importância, porque sem vocês sem o camarão, a gente não consegue fazer o trabalho. Então, essa é a próxima fase do negócio. Organizar a participação do camarão, e o camarão está ligado a vocês. A gente está construindo um sistema muito forte, muito robusto, que não existe em outro lugar do mundo. E principalmente pela particularidade do nosso trabalho, né? São centenas, alguns milhares de micro e pequenos produtores em dezenas de cidades aí na região Nordeste, por todo canto espalhado, tentando construir um negócio, tentando construir uma melhoria para a vida de cada um de vocês, para a família de vocês, para a cidade de vocês. E eu só preciso que você tenha um celular na sua mão, que eu sei que você tem esse celular, independente da hora que você vai ter ali para assistir essa nossa comunicação, que vai ser esse nosso principal canal de comunicação. Você não vai precisar sair aí do seu viveirinho, da sua cidade, para eu poder ajudar você. Mas o que eu preciso que você saia é dessa situação que está à sua cabeça hoje.
Ó, eu estou tranquilo e produzir camarão é só isso. Só eu pegar um trator, cavar um buraco, botar água, botar ração e botar pós-lava. Não é mais assim. Pode até ser em alguns ciclos de produção, mas a atividade a médio e longo prazo não é mais assim no mundo todo. Antigamente até era, né? E em alguns ciclos até pode ser. Cavou o buraco, botou água, botou o camarão, botou pós-lava. Mas aí você já vê a dificuldade para vender, para comercializar. Depois você vai ver alguns colegas tendo dificuldade de produção. E você precisa criar essa consciência. Essa é a parte que eu não vou poder fazer muito. É mudar, é alterar a percepção aqui na sua cabecinha. E aí é você que manda na sua cabeça. Eu só estou, como eu falei, né, do colega lá que é o vaqueiro, que leva o cavalo dele lá no açude para beber água, mas é o cavalo que bebe a água. Ele não pode forçar o cavalo, botar água, engolir, botar o bicho dentro do viveiro, do açude lá para ele beber água. É o cavalo que vai beber água. E aí eu posso construir toda essa estrutura de conhecimento como se fosse o açude, mas é você que vai ter que beber essa água do conhecimento. E esse é o nosso café com camarão de hoje. Obrigado aos colegas aí pelas palavras, pelo apoio, né? Estamos juntos aí, Luiz Carlos. Né? Às vezes parece um processo um pouco lento de comunicação, de construção, mas é porque não depende somente do microscópio. O microscópio, o recurso, a gente já conseguiu, né? Para estruturar, para comprar o microscópio, o recurso já está dentro da universidade. Mas o microscópio sozinho não faz essa coisa. O PCR sozinho não faz o trabalho. Eu preciso da sua cabecinha para você compreender que o camarão é um ser vivo, que ele tem alguns problemas de saúde no meio do caminho e que eu posso ajudar você com conhecimento. Mas é como o cavalo para o açude lá. O açude é o conhecimento que eu estou aqui no semiárido brasileiro. Mas você que tem que beber essa água do conhecimento. Né? O microscópio sozinho, o PCR sozinho, a genética sozinho, o conhecimento que o cara vai levar lá na Lua, ele não pode sozinho, sem a sua cabecinha. E eu conto muito com a participação de vocês. Obrigado aos colegas, obrigado aos colegas professores lá da universidade, pessoas que eu estimo muito pelo conhecimento. O professor Hilton aí, um grande veterinário, um grande professor. Muito obrigado pela participação, professor. Muito obrigado dos colegas produtores, dos futuros profissionais, dos colegas fornecedores. Obrigado pela sua atenção aqui nesse nosso café com camarão de hoje, tá? Então, para quem não tomou o cafezinho ainda hoje, o meu aqui já acabou, tá? Só levantando a xícara. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. E são os próximos passos que nós vamos dar no nosso projeto, na nossa escola de camarão. Então, nós temos o programa de saúde nas fazendas de camarão, mas o processo hoje também envolve o aprendizado. Aprender como melhorar a saúde do nosso negócio. Então, a escola de camarão tem essa finalidade. Tá? Para mais informação, você segue lá nas redes sociais, acompanha o nosso trabalho lá no Instagram, no YouTube. E eu estou lá na batalha burocrática para a estruturação física e remota, mas já estou no processo de funcionamento. Né? Já criamos os grupos, em cada estado tem um grupo específico que eu vou trabalhar. Temos o grupo geral, se você não está participando, manda a solicitação que eu envio o link. E aí nessa próxima semana nós vamos trabalhar bastante essa parte do início do funcionamento, né, das nossas atividades. Tá? Então, pessoal, desejo aí um bom domingo a todos, aos familiares de vocês. Para quem não assistiu todo aqui o trabalho, eu vou compartilhar lá nas redes sociais. Tá? E eu peço aí a nossa participação, a sua participação, para que a gente possa construir esse trabalho junto. É um trabalho a longo prazo e preciso muito do seu apoio, da sua participação. Tá bom? Então eu vou pedir licença a vocês aí para
fechar a nossa sala de aula de hoje. Tá? Tá? Eu vou fechar a nossa sala e um bom domingo a todos e fique com Deus. Muito obrigado.